Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Espero que você e sua família estejam bem em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui novamente para estudarmos junto a palavra de Deus. Hoje nós vamos para a lição de número 4. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Mas antes eu convido você para nós fazermos uma breve oração para que o Espírito Santo nos ilumine e assim possamos compreender melhor a sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, neste momento invocamos o Teu santo nome, pois precisamos e necessitamos do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua santa palavra, aquilo que nós vamos estudar. Nos ajude a entender melhor a Sua palavra, nos ajude a entendermos para que nós precisamos do Espírito Santo. Por favor, Senhor, nos ajude, abençoe esse canal de evangelismo para que esse evangelismo possa crescer cada vez mais, Pai, e alcançar muitas pessoas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido ouvinte, neste momento vamos aprender junto a palavra de Deus. Querido ouvinte, devemos entender o seguinte, que a Bíblia, ela revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma forma de um poder impessoal, certo? Ele possui os mesmos atributos da divindade, pois é Deus. No Antigo Testamento, ele é descrito participando na criação da terra, agindo no coração humano e habilitando certos indivíduos para tarefas especiais. Também foi prometido para os últimos dias. Joel capítulo 2, versículo 28. A pergunta que é feita para nós é essa: que promessa Jesus fez aos seus discípulos? Em João 14, versículo 16 a 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Querido ouvinte, a notícia da partida de Jesus trouxe incertezas ao coração dos discípulos. Eles ainda não compreendiam como ela ocorreria. Depois de anos na companhia do Mestre, não aceitava a ideia de sua ausência. Jesus, porém, não os deixaria órfãos. Ele fez a promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Bom, a expressão outro, usada por Jesus, indica alguém igual a ele. O Espírito não só estaria com os discípulos, mas habitaria neles. Cheios do Espírito, estariam seguros para os grandes desafios que os aguardavam. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles não iriam ficar sozinhos. O Espírito Santo iria acompanhá-los e também iriam protegê-los de grandes desafios que o aguardavam. Amém? Entenderam aqui? Muito bem. A pergunta de número 2. Quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo, quando foi que Jesus prometeu de enviar o Espírito Santo? Em João capítulo 7, versículo 39 diz: Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele cresce havia de receber, aquele que acreditasse havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Em João capítulo 20, verso 22, também está escrito: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebam o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia o que falasse. Sabe, amigos, muitas pessoas acham que por receber o Espírito Santo, muitas pessoas, algumas denominações, falam em línguas. E como é que você pode ouvir pessoas falar em línguas se você não consegue compreender nada? Mas aqui nesse texto está dizendo que o Espírito Santo, ele deu dons para as pessoas que não sabiam, por exemplo, falar inglês, e ali eles começaram a falar inglês. Pessoas que não sabiam falar alemão, começaram a falar alemão. Pessoas que não sabiam falar a linguagem da França e começaram a falar a linguagem da França. Enfim, Deus deu dom para cada um para que eles pudessem falar a língua daquelas pessoas e ali converter aquelas pessoas. Bom, a plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus tivesse contemplado sua missão. Sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia fazia parte do plano da salvação. Faltava ainda mais um passo. Qual seria esse passo? O Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Quando o sacrifício vicário de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi glorificado e o Espírito enviado à terra, Pedro afirmou: exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que verdes e ouvistes, como está escrito em Atos 2, versículo 33. Amém? Muito bem. A terceira pergunta seria essa: qual seria a obra do Espírito Santo na vida do ser humano? Em João 14, versículo 26, temos a resposta. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então, qual seria a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é fazer você lembrar daquilo que você estudou. Por exemplo, nós estamos estudando a palavra de Deus. Vai chegar um certo momento que o Espírito Santo vai te fazer lembrar desse estudo aqui. Através desse estudo você vai ensinar outras pessoas para que serve o auxílio do Espírito Santo na vida do ser humano. Amém? Em João 16, versículo 8 também diz algo muito importante. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pois bem, o Espírito, o Consolador, seria enviado para ensinar toda a verdade e nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho faz morada no coração daquele que crer. João 14, verso 23. Assim, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é por meio do Espírito Santo. Amém? Que maravilha, não é verdade? Muito bem. Vamos aqui para a pergunta de número 4. Qual é a disposição de Deus em dar-nos seu Espírito? Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 13? Ou melhor, Lucas 11, versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, o Espírito Santo é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia do Pentecoste.
Se eles necessitaram fazer isso naquele tempo, hoje precisamos, eu e você, muito mais orar e pedir o auxílio do Espírito Santo em nossa vida. O grande desejo do Senhor é nos dar seu Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A pergunta de número 5. A quem Deus concede exclusivamente seu Espírito? Atos 5, verso 32 tem a resposta. E nós somos testemunha destes fatos. Ou melhor, e nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo, quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo escreveu a ordem: enchei-vos do Espírito, Efésios 5, verso 18. E essa ordem também é uma promessa de seu cumprimento. Se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, se nos humilharmos e confessarmos nossas dependências, o Espírito virá em resposta às nossas orações. Isso é demais. Isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, aquele que desejar, essa é a vontade de Deus para conceder o seu Espírito em nossas vidas. Amém? Muito bem, a pergunta de número 6. Segundo Jesus, para qual pecado não é perdoado? Nossa, tem essa pergunta também, né? Segundo Jesus, para qual pecado não é perdoado? Vamos ver o que está escrito em Mateus 12, versículo 31 e 32. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoadas. Vamos ler de novo com mais calma. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha, queridos, nessa passagem, Jesus ensinou que uma das funções do Espírito seria convencer os homens do pecado. João 16, verso 8 a 9. O arrependimento ou tristeza pelo pecado só pode ocorrer pela ação do Espírito no coração. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é recusado. Aquele que pega contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Persistente de atender a seus convites para o arrependimento, Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Mas o próprio ser humano, pela dureza do seu coração e apego ao pecado, se colocar fora do alcance da graça de Deus, olha, essas pessoas não serão perdoadas. Devemos entender uma coisa, que se nós não ouvirmos o Espírito Santo, se nós não dermos crédito ao Espírito Santo, se nós ofendermos o Espírito Santo, eu e você não seremos perdoados. É isso que quer dizer. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Eu vou repetir. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não serão perdoadas. Então, ou seja, devemos tomar muito cuidado. Deus enviou o seu Santo Espírito para nos conduzir, para nos ensinar, para nos orientar, para nos afastarmos do pecado, entende? Então foi para isso que Jesus enviou o seu Santo Espírito.
Querido irmão, querida irmã, após a ascensão de Cristo, os discípulos esperavam ansiosamente pelo cumprimento de sua promessa de enviar o Espírito. Ao transporte às portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos, como diz Salmos 24, versos 7 a 10. Tão logo essa cerimônias foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como prova da autoridade de Jesus como sacerdote, o rei, e todo o poder no céu e na terra lhe foi dado. Ou seja, Jesus não fechou o reservatório do céu depois de derramar o seu Espírito no Pentecoste. Temos hoje, eu e você, o privilégio de sermos batizados com o mesmo poder. O céu está repleto dos tesouros de sua graça. E os que vão a Deus com fé podem reivindicar tudo o que Ele prometeu. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos refletir tudo isso que nós estudamos. E como aqui está falando sobre a graça divina de Deus, nada melhor que nós fecharmos esse estudo com esse lindo hino que fala sobre a graça divina do Senhor Jesus. Vamos louvar com muita alegria em prol deste Deus maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir essa linda canção com arautos do Rei. Amém? A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu
mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por pagou por mim. Muito bem, querido ouvinte, nesse momento convido você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter enviado o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, pelo Senhor estar sempre nos guiando, nos ensinando, nos livrando, nos afastando daquilo que nos faz pecar. Muito obrigado, meu Pai, por esse estudo maravilhoso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, que cada um delas possa tomar sua decisão, entregar suas vidas ao Senhor e assim todas elas poder ser salvas em nome de Jesus. Abençoe para que esse estudo continue, Pai. E obrigado por tudo. Perdoe nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém.